Nunca passamos por situações como esta, verdade. A palavra de Deus diz que nunca passamos, estamos passando e vamos passar muito mais. E nesta noite eu gostaria de pregar uma palavra de esperança para você e falar desses últimos dias, o que a Bíblia fala sobre isso. E eu quero falar para você de tempos difíceis que nós enfrentaremos, tempos difíceis que essa terra enfrentará. Mas a questão é esta: mas por que tanto medo, tanto assombro? Por que tanta surpresa? Eu gostaria que vocês lessem comigo a palavra de Deus, João 16:33. A palavra de Deus, ela vai trazer para a gente Jesus dizendo o seguinte: eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, contudo eu vos afirmo, eu vos digo, eu vos alerto: tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. E alguém que veio depois de Jesus, o apóstolo Paulo, lá no livro de Timóteo, ele também vai falar desses dias difíceis. Livro de Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo. E assim diz a palavra de Deus: sabei, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nesses dias, os homens se tornarão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pai e mãe, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si próprios, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais dos amigos de prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe entretanto o poder. Porém estes se encontram os que sorrateiramente conseguem entrar em casas, cativar mulheres sobrecarregadas de pecado e conduzir a várias paixões. Esses, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente diante do Senhor. O contexto que estamos vivendo é difícil, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero dizer para você que me ouve, uma coisa que o ser humano tem medo é de morte. O maior medo que o homem tem é de morrer. Mas interessante que a coisa mais certa que o homem tem é a morte. Mas por que o ser humano tem dificuldade de enfrentar a adversidade? Por que o ser humano tem dificuldade quando chegam os tempos difíceis, os tempos de adversidades? Olhando para a palavra de Deus, a gente observa que a Bíblia diz que o homem é pó. Significa que pó é coisa frágil, é coisa que se dissolve frágil. Quando lemos a palavra de Paulo em Gálatas, a gente percebe que o pecado do ser humano, que lhe torna arrogante, petulante, enganam ao ser humano, fazendo com que ele se ache que é forte, que é poderoso, que pode tudo, enganando-se a si mesmo.
porque a Bíblia chama o ser humano de pó. O ser humano não suporta tempos difíceis, e nós estamos percebendo nesse contexto que estamos vivendo. E o contexto que estamos vivendo, a Bíblia afirma que simplesmente é o começo do final de toda a história humana. Muitas coisas piores e mais difíceis vamos encontrar. Mas se o ser humano reconhecesse o seu pecado e reconhecesse a sua fragilidade, a sua finitude, ele buscava se preparar. A Bíblia sempre nos alertou dos dias finais da terra, dos dias finais desse universo, dos dias finais do ser humano. Mas se nós sabemos que somos finitos, se nós sabemos que somos pó, se nós sabemos que somos eternos e que precisamos nos preparar para o pior, por que o ser humano, ele encontra dificuldade, ele tem horror, medo quando chega aos momentos difíceis? Porque o ser humano nunca, jamais está preparado para esses dias. O ser humano sabe que vai morrer, mas não se prepara para o pós-morte. Temos que reconhecer que somos frágeis, somos finitos, somos pequenos, somos nada. Existimos hoje, amanhã a gente some. Mas existe algo em nós que é eterno. E esse algo, essa alma, precisa ser preparada para quando os momentos difíceis chegar. E muitos momentos difíceis vão ceifar a vida humana. Mas a vida humana, ela não terá muito sentido na frente. Mas a vida da alma, o problema do homem é que o seu pecado dificulta, adia ou esconde dele a realidade de se preparar para o futuro. E daí dá para a gente entender que esse medo desse ser humano é de algo que ele sabe que vai acontecer, que é a morte física. Mas eu quero dizer para você, a morte física não é o fim, as adversidades não é o fim, as dificuldades também não são o fim, elas são meios. E a Bíblia diz que é mistério que aconteça. Não há governos que impedirão as profecias do Senhor. Não há governo que fará com que essa palavra aqui deixe de ser cumprida. Pois, como eu disse, sempre digo, governos humanos, como a Bíblia diz, são homens, são pós. Eles pensam que tem um poder na mão e não tem. A Bíblia diz que todo o poder está nas mãos de Deus, todo o controle está nas mãos de Deus. Por isso que o Evangelho e o poder de Deus é pregado para alertar o homem da sua pequenez, da sua finitude, e dizer para esse homem que só tem uma saída. E nós lemos o Salmo 46, que diz que só o Senhor é o refúgio, é a fortaleza, é o lugar bem seguro para o ser humano. Quem sabe você me ouve agora, você está desesperado, você está obcecado com o que estão falando para você. Eu quero dizer para você que não é preciso ter medo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E o que são aflições? Aflições são sofrimentos causados por desgosto, por tristeza, por dificuldades, por adversidades, por enfermidades. Jesus já avisava para nós que vivemos no mundo físico, no mundo finito, no mundo de pecado, nós passaríamos por aflições, nós passaríamos por desastres naturais, nós passaríamos por enfermidades que a Bíblia chama de pestes, nós passaríamos por dificuldade como fome. E o ser humano estaria mais avarento, mais egoísta.
o ser humano estaria um matando o outro. Esse é o mundo que estamos vivendo. E eu quero dizer para ti que os tempos difíceis, eles não vão chegar. Os tempos difíceis já chegou. A terra e o universo já está chegando ao seu ponto final, ao seu ciclo, já está fechando. E quem sabe o ciclo da sua vida está fechando. E a Bíblia diz que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. A sua vida física, a minha vida física vai ter um fim a qualquer momento. Dentro do nosso processo de vida, todos nós, em algum momento a nossa vida física vai fechar o ciclo. Mas a tua alma é eterna. E é sobre essa alma, é por causa dessa alma que Deus deixou a sua glória. Ele veio aqui neste mundo, Ele sofreu, Ele foi sepultado, ressuscitou para te dar essa vida eterna. Jesus alerta em Mateus que nós devemos estar atentos e preparados para os dias difíceis. Quem não estiver preparado vai sofrer muito mais. Se você sabe, se a Bíblia já diz, se a Bíblia já prevê que o futuro não será bom para esta terra, e que o nosso futuro não está nessa terra, está nos céus, o ser humano precisa se preparar. É por isso que o Evangelho é espalhado por todo o mundo, para dizer para as pessoas: arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque só o Evangelho de Cristo é o porto seguro para o ser humano. E Jesus alerta em Mateus 24 e diz para a gente ficar atento aos tempos difíceis. E ele cita Mateus 24 e ele fala que esses tempos difíceis se assemelha à colheita de uma figueira. E nesse capítulo 3 de Timóteo, Paulo fala que esses tempos difíceis, os homens seriam ruins, seriam traidores, seriam malignos. E esse dia já chegou. E a gente contempla todos os dias, em todo o segmento da sociedade, segmento religioso, segmento jurídico, segmento político, todo segmento, existem essas pessoas ruins, malignas, egoístas, avarentas, que só pensam no seu umbigo e por pensar em si só, que se dane a multidão. É assim que Satanás faz. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo é egoísta, mas graças a Jesus que o diabo já foi vencido. Ele não tem mais jeito. Muito embora ele está solto, mas ele sabe que é por tempo limitado. Mas Jesus nos deu a vitória, Jesus venceu por nós. E Satanás tem usado corações de homens, endurecido corações de homens, para impedir que outras pessoas conheçam a verdade. E essa verdade é Jesus. Por isso, se essa verdade é Jesus, Ele te alerta para que você se prepare, porque os dias não serão fáceis, os dias serão difíceis, mas Ele diz que devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu. E Ele diz que todo aquele que eu segui-lo é mais do que vencedor. Todo aquele que eu segui, Ele disse que estaria com essa pessoa e levaria essa pessoa para morar com Ele. Paulo diz que nos últimos dias haveria tempos difíceis, mas que tempo difícil era esse que Paulo estava falando? Ele estava falando de uma humanidade ruim, e a gente vê isso hoje. A gente vê na família pessoas destruindo a própria família. A gente vê na nação pessoas destruindo a própria nação. Corações ruins. Esse dia já chegou. A verdade é que o ciclo humano, o ciclo da vida, está se fechando. E tudo já está definido nas Escrituras Sagradas. E a Bíblia diz que tem um dia específico
que toda a humanidade, cada um vai prestar conta de si a Deus. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se prepare. Se você acha que esses dias estão difíceis, se você acha que o coronavírus é uma coisa super poderosa, se prepare para o que virá, porque as Escrituras Sagradas, elas afirmam que haverá dias tão difíceis na terra, que o ser humano vai buscar a morte e não vai encontrar. Por isso, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Os dias difíceis já chegaram. A terra já está fechando o seu ciclo. Mas por que há tanta gente que tem dificuldade e não se prepara para esses dias? Se a morte física é o que de mais certo nós temos, o que devemos fazer? A Bíblia diz que você deve se preparar para encontrar com o Senhor. Seja pela conversão ou seja pela rejeição. Um dia todos vamos encontrar com Deus para prestar conta. Mas só existe 2 eternidades para se viver pós-morte. A vida na terra, ela é finita. A verdade é que o ser humano é eterno. A vida na terra é finita. A vida humana na terra é finita. Mas você e eu somos eternos. Por isso que a preocupação de Jesus para vir buscar você. Outra verdade é que todo o fim do ser humano na terra já está definido. Nenhum cientista muda esse curso. Nenhum vidente, ninguém nessa terra, debaixo da terra, vai mudar aquilo que está previsto. O fim do homem na terra e a própria terra está com os dias contados. Mas a Bíblia fala de esperança também. A Bíblia dá o aviso do dia do juízo, do dia das coisas ruins, mas falando isso para te alertar. A Bíblia fala de 2 lugares. Só sobrarão esses 2 lugares para mim e você morar. E esses 2 lugares são lugares que cada um de nós precisamos escolher. Ninguém vai para um ou para outro lugar se não escolher pessoalmente. E esses 2 lugares, depois que toda a humanidade se encerrar, toda a terra e céus, chama-se céu e inferno. Se você não acredita, é problema seu. Se você acredita, busque enquanto pode achar. Os dias são difíceis? Estão. Vai piorar? Vai. Porque a palavra de Deus diz que a terra está fechando o seu ciclo. O ser humano está ficando obcecado pelo medo? Sim, porque o ser humano tem medo da adversidade, tem medo da morte física e da morte espiritual. Mas a Bíblia te dá uma saída. A Bíblia diz que a morte física, você pode até morrer. Quantas pessoas morreram nesses dias? Seja de coronavírus, seja de acidente, seja de bala perdida, seja de enfermidade, seja de morte natural. Muitas morreram. Mas muitas morreram só fisicamente, porque a morte eterna, a morte da alma, essas pessoas escolheram antes de partir da vida física. Mas também muitos partiram e morreram tanto a morte física como a morte espiritual. Mas você que está vivo, você que está passando por esse momento terrível do mundo agora, você tem uma escolha. A gente pode sofrer aqui nesse mundo, mas escolha não sofrer na eternidade. E a Bíblia diz que depois de toda a pandemia do pecado e tudo destruído aqui, só terá 2 lugares para que o ser humano
possa morar. Uma é a eternidade com Deus, chamado céus, e a outra é a eternidade sem Deus, chamado inferno. E a Bíblia diz que a escolha é pessoal. Quem escolhe ir para o céu é você. Quem escolhe ir para o inferno também é você. O caminho está aberto. Você escolhe. E esses dois lugares estão escancarados esperando quem quer ir para lá. Mas como é que eu faço para ir para um e para outro? A Bíblia diz em Romanos 3:23 que após o pecado a humanidade caiu e foi separada de Deus. Estavam perdidos, sem esperança. Não tinha caminho, não tinha retorno para Deus. Mas na plenitude dos tempos, a Bíblia diz que Deus desceu na pessoa de Jesus. E aqui ele disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdade, eu sou o bom pastor. E eu tenho preparado desde a fundação do mundo um lugar para todos aqueles que escolher querer voltar comigo. Apesar de Deus ter criado o ser humano caiu, mas Deus não força o ser humano. O ser humano tem liberdade de escolha. A Bíblia alerta dos riscos eternos. A Bíblia diz que todos os dias o Espírito Santo de Deus na terra convence o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. Todo ser humano é avisado por Deus diariamente do risco que corre se partir deste mundo e for para a eternidade sem Deus. A Bíblia coloca isso diante de nós todos os dias. E ela diz que eu e você somos livres para escolher a vida ou escolher a morte. Está na palavra de Deus em Deuteronômio 30:19. O próprio Deus dizendo para a humanidade: eis que tenho aqui mostrado a ti, a humanidade, o caminho da vida e o caminho da morte. Porém eu amo vocês porque eu criei vocês e aconselho que escolha o caminho da vida. Mas eu digo para você, enfim, sabedor dessa verdade, primeiro que ninguém morrerá sem saber dessa verdade. A Bíblia diz que Deus não permitirá que ninguém morra sem conhecer essa verdade. E Jesus só vai voltar a esse mundo quando o último ser humano ouvir falar dessa verdade. Porém, sabedor dessa verdade que você é e que você já está, e que pela misericórdia de Deus você ainda está ouvindo essa palavra, porque você já poderia ter partido, e se você partisse sem Cristo, seu fim já estava determinado. Mas se você conhece a verdade, se você ouve essa verdade, cabe agora você escolher que caminho você quer seguir pós-morte física. A morte física não podemos escolher, mas a morte eterna sim. Essa você pode escolher não morrer. Cabe a você. Aí você pode escolher a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Ah, mas Deus no final sabe. Não, tudo já está definido. O que Jesus pôde fazer por você, Ele já fez. E Ele só disse uma coisa: se você crê em mim, você tem vida eterna. E também disse para você: se você me rejeitar, você não terá a vida eterna. Está escrito no livro de João 3:36. Ah, mas a Bíblia foi escrita por mão de homens. Claro que não foi pelo pé, nem por animais. Foi feita por homens. Deus escolheu homens para escrever a sua palavra. Ah, mas eu não acredito na Bíblia. O problema é seu. Haverá um dia que você vai dar de frente com aquele que mandou escrever essa palavra, e lá você não terá mais nenhuma escolha.
E assim diz a palavra em João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, se rebela contra o Filho, rejeita o Filho de Deus, não verá a vida, mas sobre sua cabeça estará a ira de Deus para todo sempre. Mas antes, o Senhor apresentou para você o caminho. João 14:6, Ele disse para você assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você pode estar na eternidade com Deus. Eu abri o caminho, mas é uma escolha sua. João 3,16 diz: sabe por que eu estou aqui? Porque Deus amou a você de maneira inexplicável, que morreu na cruz como filho para que você tivesse vida. E diz mais: eu não vim para condenar, eu não vim para julgar, eu vim para salvar aqueles que creem, aqueles que entenderem. E no livro de Romanos, capítulo 10, 9 e 10, está a resposta que você precisa. E o que é que eu preciso fazer para me salvar? Um dia o carcereiro, que estava a ponto de se matar, perguntou para o apóstolo Paulo: o que eu faço para ser salvo? O apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Essa palavra também serve para você. Um dia Nicodemos chegou para Jesus de noite e queria saber como fazia para herdar a vida eterna. Jesus disse para ele: tem que nascer de novo, tem que abandonar os teus pecados, os teus vícios, e vir para Jesus e segui-lo. E conforme 2 Coríntios 5,17, e Jesus fará de você uma nova vida, uma nova criatura. As coisas que você praticava antes morrem tudo, deixa lá em terra. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito, é abandonar o pecado, é fazer como Maria Madalena com a mulher samaritana, abandonar o adultério, é fazer como Zaqueu, abandonar a corrupção, as propinas que ele tanto cobrou do povo, a malandragem, os adultérios, os vícios. E depois o que eu devo fazer? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz o seguinte: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu entendimento, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé que está entrando no teu coração, na tua cabeça agora, ela acontece quando você ouve pregações como essa. E aqui está dizendo: se você confessar com a tua boca diante dos homens e crer com o teu entendimento que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você ganha o selo, o carimbo, a garantia da vida eterna. E a Bíblia diz em Apocalipse 20:15: a partir dali o teu nome Jesus escreverá no livro da vida. E Efésios 1:3 vai dizer que ali você é selado com o Espírito Santo, é o penhor, você é marcado para quando Ele vier buscar os escolhidos, você é um deles. Portanto, estamos vivendo dias difíceis, a terra já chegou ao seu fim, está chegando. Tudo isso é necessário acontecer para que a palavra de Deus se cumpra, porque a palavra de Deus diz que um dia Deus não suportou uma geração e destruiu uma geração por ser rebelde
com o dilúvio. E a palavra diz que agora, na última vez, só acontecerá mais essa vez e será definitivo. O dilúvio acabou e Deus começou na terra uma nova geração. Dessa vez, a Bíblia diz que tudo será queimado, destruído, e não ficará nada, porque o sol da justiça, quando ele vir, ele vai vir destruindo tudo, conforme Malaquias diz o seguinte: a volta de Jesus, ou aqueles que morreu com Jesus, será um dia maravilhoso quando ele vier buscar. Mas para aqueles que morreu sem Cristo, e para aqueles que quando Cristo voltar não encontrar servindo a Ele, a Bíblia diz que vai ser tristeza para milhões. E aqui nós temos uma visão do futuro, quando diz assim a Malaquias 4: pois eis que vem um dia, e arderá como fornalha todos os soberbos da terra, e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes prescrevia em Horebe, para todo Israel, a saber, os estatutos eternos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, como já aconteceu, antes que venha um grande dia, o terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E qual é essa maldição? É quando você rejeita o Senhor, quando você rejeita Jesus, como aconteceu para o povo do dilúvio. A morte dele foi a rebeldia deles, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. O pecado deles destruíram. E aqui está, o sol da justiça virá um dia buscar aqueles que creem no seu nome. Por isso, eu quero que você esteja preparado para os dias difíceis, para as adversidades, porque quem se prepara sofre menos. Quem estiver preparado já está sabendo o que vai acontecer, saberá enfrentar. Mas a Bíblia diz que os últimos dias pegarão muita gente de surpresa, porque as pessoas estarão vivendo as suas vaidades. O ser humano estará cada vez mais separado de Deus. Só lembra de Deus nos momentos de pandemias, mas assim só lembra de Deus mais é para reclamar de Deus, para murmurar contra Deus, mas não busca a Deus por causa do amor, por causa de quem é o Senhor. Por isso, os fins da terra estão chegando, os dias finais e difíceis já estamos vivendo. E o que é que a Bíblia nos alerta para fazer? Vigiai, preparai, porque você precisa entender que há 2 eternidades para viver, e não é aqui. Isso aqui vai acabar. Para muitos que já morreram, já acabou. Aqueles que morreram com Cristo, a Bíblia diz que morreram vitoriosos. Mas aqueles que rejeitaram esse evangelho não tem que ser pregado para que agrade as pessoas, não. Tem que ser pregado para dizer essa verdade. E se você rejeita, você não pode mudar o que esse evangelho está falando. Por isso, acorde, ouça o evangelho, se arrependa dos seus pecados, se prepare para os dias que virão, porque um dia todos vamos encontrar com o Senhor para prestar conta. Finalizando, eu quero mostrar para você o quanto Deus ama a você. A Bíblia diz que Deus criou Israel lá em Abraão e prometeu, fez promessas, e até hoje as promessas estão de pé.
Mas aconteceu uma grande fome na terra na época de Jacó. Houve aquela história de José que os irmãos venderam, aquela coisa toda. Tudo aquilo ali foi plano de Deus. Porque Deus conhece o amanhã que eu e você não conhecem. Mas Deus não deixa a gente enganado. Deus sempre nos alerta para a dificuldade do amanhã. Deus sempre nos mostra que nos preparemos hoje para enfrentar a dificuldade do amanhã. E a Bíblia fala da formiga. Ela se prepara para os momentos difíceis, coisa que o homem precisa aprender com a formiga. No caso de José, ele foi para o Egito. Deus sabia que haveria uma grande fome naquela terra. Deus sabia que havia uma grande dificuldade naquela terra. Mas eu quero dizer para você que nesta terra, em cada canto desta terra, Deus tem levantado homens que temem o seu nome. Por causa de homens como estes, por causa de uma igreja séria, a Bíblia diz que essa terra está de pé ainda. Quando José foi para o Egito, que ele foi maltratado no Egito, José é a figura de muitos crentes fiéis e verdadeiros, que por ser verdadeiro e sincero, é perseguido, é maltratado, é jogado em calabouço, mas nunca sai da sua boca nenhuma palavra de maldição, sempre abençoador. Em todo lugar que ele ia, onde ele estava, o Senhor estava com ele, e as pessoas que estavam ao redor dele eram abençoadas. Um dia acontece uma dificuldade no Egito, e o rei manda chamar José, e ele revela o sonho do rei. Deus sabia das dificuldades que ia acontecer, e Deus dá sabedoria para alguém alertar. Assim como nós estamos alertando a você que haverá grande dificuldade na terra, que só Jesus Cristo é o porto seguro, José avisou aquele homem que mandava no Egito: Senhor, haverá uma grande fome na terra, na região, e nós estamos vivendo momentos de fartura, mas essa fartura vai acabar. E o Senhor usa a José para dizer para ele: se prepare. E José foi utilizado para encher os celeiros. E depois que os celeiros estavam cheios, houve uma grande fome na terra. Significa que aqueles que entregar sua vida para Jesus são aqueles que estão preparados para os dias difíceis. E quando o Senhor vier, o Senhor vai arrebatar aqueles que estão esperando nele. Mas muitas pessoas não vão estar preparados, e os dias difíceis vão pegar essas pessoas de calça curta. E a própria Bíblia vai dizer isso. Nos dias finais, na volta de Cristo, muitos não estarão vigiando, não estarão esperando. E aqui está falando, não é de uma fome de material, uma fome de trigo, não. Está falando de uma fome eterna. E muitos vão perecer eternamente, espiritualmente. Mas Jesus, Ele é a fartura, Ele é o trigo, Ele é o pão que vai nos manter nesses momentos difíceis aqui e vai nos levar para a eternidade com Deus. Por isso eu alerto a você: em vez de você ficar obcecado com medo do que está acontecendo, busque ao Senhor, descanse no Senhor, porque Ele prometeu que estaria conosco em qualquer situação. Deus, Jesus, não promete nos tirar do problema. Jesus não tirou José do problema, e nenhum dos seus servos. Jesus não tirou Daniel da cova dos leões. Jesus não tirou os nossos irmãos da fornalha. Jesus glorificou o seu nome na fornalha, na cova dos leões, nas dificuldades. Esse é o segredo. Eu estarei convosco todos os dias, não importa onde vocês estejam. E a questão é:
Onde Jesus está, é aí que nós devemos estar. Onde Jesus está, é céu. Onde Jesus está, não importa se a tempestade está para engolir o barco. O barquinho pode ser pequeno, mas se Jesus estiver ali, todos que estão com Ele vão estar seguros. Por isso, eu aconselho a você, queira estar num barquinho pequeno, simples, mas que Jesus esteja. Não queira estar no Titanic da vida, luxuoso, que parece que nunca vai afundar. Os Titanics sempre afundam, mas os barquinhos que Jesus está, esses não afundam. A casa que tem Jesus como Senhor, ela pode não ter muitos bens, e a Bíblia diz que basta ter um pão seco, ali o Senhor faz aquela casa feliz. É Ele que edifica a nossa vida, Ele que guarda a nossa vida. Ele nos ensina a brigar contra os inimigos invisíveis. Ele nos ensina a brigar contra os demônios, contra Satanás e contra tudo que está invisível. Porque o Salmo 127 diz: se Deus não guardar a nossa vida, a nossa casa, ninguém vai conseguir guardar. Nós devemos orar a Deus para Deus guardar nossas vidas em todas essas pandemias que está acontecendo. Nós não sabemos de onde vem, nós não sabemos de onde surge, porque os homens nos enganam. Os homens, para os seus benefícios próprios, eles enganam a população. Mas Jesus é o amigo verdadeiro que nos guarda, é aquele que protege o desprotegido. Graças a Deus que Jesus é aquele que se preocupa com o pobre, aquele que é necessitado. Por isso, quem tem Jesus tem tudo, nessa vida e na outra. Então, guarda essa palavra em teu coração. A Bíblia diz que os dias difíceis já chegaram. O ciclo da terra está fechando, o ciclo da nossa vida está fechando, mas existe 2 eternidades para viver, uma no céu, outra no inferno. Para onde você quer ir? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e aí você vai estar com Ele. Agora, se você não quiser estar com Jesus, continua no caminho que você está. A escolha é sua. Não reclame de Deus. Deus é perfeito. Ele fez o que pôde por você, está pronto para te receber como filho. João 1,12. Deus está com o cartório dele aberto, registrando como filho todos aqueles que querem ser filho dele. Esse cartório está aberto. É a era da graça. Ainda há tempo de você se tornar filho de Deus, deixar de ser criação para ser filho, porque só filho herdará a herança, só filho entrará nos céus. João 12 diz assim: mas Deus deu direito de qualquer um aceitar Jesus, será recebido como filho, herdeiro da promessa, e receberá a coroa da vida. Por isso eu aconselho você, se prepare para os dias que já estamos vivendo. Não se escandalize com nada, porque muitas coisas vão acontecer e os fracos vão se escandalizar, vão se perder. Mas se apegue no Senhor. Ele é o lugar seguro, Ele é o rochedo seguro, Ele é a fortaleza, Ele é o pastor que cuida, que supre a necessidade. Ele sabe cuidar daqueles que confiam nele, em meio a guerras, em meio a tempestade, em meio a vendaval, em meio a deserto. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. Por isso, tempos difíceis, essa palavra já nos alertava e nos alerta. E os tempos ficarão mais difíceis ainda. Por isso, entrega a tua vida ao Senhor. Entra no barquinho com o Senhor. Vai ter tempestade? Muito forte. Vai ter vendaval? Muito forte. Vamos passar por deserto? Vamos. Vamos passar por mar vermelho? Vamos.
mas assim faço minha as palavras de Moisés quando estava no deserto. Se o Senhor não for comigo, nada feito. Mas eu quero sempre a tua presença na minha vida. E termino dizendo: onde Jesus está, aí é céu. Então, meu querido, esteja com Jesus, firma com Jesus, se torne um filho de Deus, e você será feliz, estará preparado para os dias finais e sofrerá menos do que aqueles que não estão preparados. Por isso que a fé, ela vem para aqueles que buscam, e ela é de graça. A salvação é de graça, o amor de Deus é de graça, a misericórdia é de graça. Está aberto as portas dos céus para você, só depende de você. Curve sua cabeça onde você estiver, e eu vou estar orando pela sua vida. Amado Deus, a Ti toda a glória, a Ti toda a adoração, a Ti todo o nosso muito obrigado, porque o Senhor nunca escondeu de nós nada que aconteceria nesse mundo. O Senhor falou que tudo que está acontecendo agora, o Senhor já falou há muito tempo, e deixou escrito para nós, e colocou para nós essa missão: alerta ao mundo, pregue ao mundo, às pessoas, do risco, do perigo que elas estão correndo, mas que elas se apeguem ao Senhor da vida. Fale para as pessoas do fim dos tempos, que serão difíceis, o que acontecerá no fim dos tempos. Tudo isso para se cumprir as minhas profecias. Mas aquele que estiver em mim e as minhas palavras estiver nele, esse eu não deixarei e não abandonarei jamais. Por isso, Senhor, nós estamos aqui orando por estas pessoas que nos ouvem, que nos assistem. Que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo, Senhor, abra o entendimento delas, abra o coração delas, para que elas entendam essas verdades. Repreenda Satanás, que tem cegado o entendimento das pessoas, que tem endurecido os seus corações, que tem fechado os seus ouvidos para não ouvir as palavras que têm peso de vida eterna. Porque o Teu Evangelho é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Ó Deus, semeia a fé nesses corações. Se alguém está ouvindo agora e tem ainda endurecido o seu coração, tem zombado de Ti, Senhor, tem misericórdia, porque essa pessoa, ela não sabe o que está fazendo, ela está cega espiritualmente. Abra o entendimento delas, para que elas vejam a verdade que é Jesus, e vejam as verdades da palavra de Deus. Senhor, salva essas vidas, abençoa essa família, Senhor. Tu sabes o que essa família precisa, Senhor. Abençoa esta pessoa, este homem, essa mulher, em nome de Jesus. Eu quero pedir pelo nosso país, abençoe nossa nação. Meu Deus querido, repreenda todo o mal da nossa nação. Ó Deus, converte corações duros dessa nação em corações transformados pelo poder de Deus. Repreenda Satanás da nossa nação. Satanás tem usado o sistema, tem usado pessoas, tem se utilizado de tantas coisas, Senhor, para trazer a perturbação, trazer a divisão, trazer a união. Mas assim como aquele anjo disse diante do corpo de Moisés: repreenda, Senhor, a Satanás. Deus, nós pedimos ao Senhor repreender Satanás na nossa nação brasileira e no mundo, Senhor. Nós oramos pelo mundo, nós oramos pelos governantes, para que eles tenham a força do Senhor, a sabedoria do Senhor. Embora muitos não suportem o Senhor, muitos renegam o Senhor, muitos perseguem o Senhor, mas, Senhor, tem misericórdia, porque são pó. Por mais que eles acham que são grandes homens, por mais que eles acham que são os grandes mandantes de suas nações, eles são pó, são fedorentos, como foi Nabucodonosor, como foi muitos homens grandes da história, que bateu de testa com o Senhor. E ninguém bate de testa com o Senhor e sai vencido, porque o homem é pó, o Senhor é Deus, é soberano, é poderoso. O Senhor é criador, o homem é criatura. E Satanás tem colocado no coração e na mente de certos homens que eles são deuses, que eles são poderosos. Coitado desses homens,
E o que eu peço por eles, Senhor, é que Tu tenha misericórdia deles. É que Teu Espírito Santo faça que eles entendam que eles são nada. Por isso, meu Deus, levante na terra homens piedosos, governantes piedosos, ó Deus, em todo segmento da sociedade, para que possamos ter paz, até que Tu voltes, Senhor, a buscar a Tua igreja. Por isso, eu peço pela salvação de pessoas, salvação de almas. Essa foi a finalidade, essa foi a missão que o Senhor veio fazer aqui e que nós temos hoje, de levar a palavra de salvação a todo o que crê. Pois no final da história, o que vai sobrar para cada ser humano, de mais importante, é a sua fé em Cristo, é o seu nome estar escrito no livro da vida. Por isso, meu Deus, repreenda os gananciosos, os avarentos, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos religiosos, os falsos crentes, os falsos políticos, os falsos ministros. Falso é tudo, Senhor, que cada segmento da sociedade, o Senhor repreenda aquilo que é falso e levante sempre homens e mulheres justos e dignos, como homens que o Senhor levantou na história, como Neemias, como Noé, como Abraão. Deus, enquanto vivermos nesse mundo, tem misericórdia de nós. Guarda nossas vidas do maligno e do homem mau. Obrigado, Senhor, pela palavra que ilumina a nossa vida, que direciona a nossa vida e que nos dá condição de discernir o que é verdadeiro do que é falso e nos conduz sempre a adorar o Teu nome. Por isso, Deus, obrigado por ser um servo, por ser um adorador. Obrigado porque o Senhor me salvou com a Tua misericórdia, com a Tua morte na cruz e ressurreição. Obrigado porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sei que passarei neste mundo por grandes adversidades, passarei por grandes aflições, mas nada disso, assim como disse o nosso irmão Paulo, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte física, porque essa aí nos leva para perto do Senhor. Por isso, Senhor, abençoe a vida de cada um, abençoe a semana de cada um e abençoe a nossa cidade de Salvador, o nosso bairro Engenho Velho, a nossa Bahia, Senhor, o nosso Brasil. Oro pelos países que estão sofrendo também. Oro pela Tua igreja no mundo, Senhor. Abençoe os Teus filhos do mundo. Muitos estão sendo perseguidos, Pai querido, porque Satanás tem utilizado de poderes malignos para prejudicar a muitos que servem ao Senhor. Mas sabemos que em Ti já somos mais do que vencedores. Nós temos a coroa nos esperando. Nós temos a certeza que o Senhor está conosco. Obrigado, Deus. E que aqueles que Te servem piamente possam viver nesse mundo, possam até ser injustiçado, ser traído, mas que sejam homens dignos, mulheres dignas, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que são irrepreensíveis, Senhor. Muitos estão sofrendo injustamente por causa do Teu nome, e nós somos felizes porque o Senhor disse: felizes são aqueles que por causa do meu nome são perseguidos, são injuriados, mentem contra nós, caluniam contra nós, inventam história contra nós, tudo por causa do Teu nome. Senhor, é um privilégio para nós. Obrigado, porque só assim nós percebemos que pertencemos a Ti, Senhor. A Ti toda a glória, a Ti toda a exaltação, a Ti todo louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar uma música final e que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida. Você que não tem Cristo, entregue tua vida para Jesus, porque os momentos finais estão chegando e você precisa, mais do que rapidamente, urgente, entregar sua vida para Jesus. E você que já é servo de Deus, você que diz que um dia entregou sua vida para Jesus, acorde desse marasmo espiritual, desperte, porque Jesus não vem buscar uma igreja morna, uma igreja fria, mas uma igreja avivada, crentes avivados, crentes que estejam esperando Ele com todo gosto, não aqueles crentes preguiçosos que nem desejam
que Jesus volte. Por isso, os dias estão se fechando. E aí, aquelas virgens que estiverem preparadas com seu azeite, essas vão subir. E eu oro a Deus que você esteja nessas. Cuidado para não estar dormindo como as outras, onde o azeite já acabou e as preguiçosas ficaram lá dormindo. Então não seja preguiçoso espiritualmente. Desperte, porque estamos nos dias de preparo, de filtragem para esse fim, esse ciclo de mundo terminar. E você está sendo avisado. Vamos cantar. Palavra, o teu Deus conduzir o barco da tua vida. Entrega a Ele agora todos os seus anseios. Confia no Senhor. Quando estiver com medo, adore, clame, Ele está te ouvindo. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mal obedeceu. Cante assim: não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá, guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Aleluia, creia sim, que o Senhor te socorrerá em tempos de angústia. O Senhor está contigo, passando pelo mar vermelho, em todo tempo, confia. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me secou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mal obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mal, pois firme está minha fé. Cante. No meu barquinho diz, Senhor, não sai do meu barquinho. Não sai, Senhor. Direciona-me, guia-me. Me leva, Senhor, a fazer a tua vontade, a te seguir, Senhor, não desistir, Senhor, não abandonar, Senhor, minha fé. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou
Senhor é fiel, o Senhor é cuidador. Glória a Deus, estamos encerrando aqui. Obrigado a você que esteve aí acompanhando conosco. Obrigado, que Deus realmente possa abençoar a sua vida, a sua casa, lhe trazendo paz ao coração, né? E confiar no Senhor. Nós sabemos que as coisas difíceis vão acontecer. O mal está sempre ao nosso redor. Mas Ele disse que estaria conosco. E a Bíblia diz que quem está em nós é maior que está no mundo. Por isso, é bom que nós estejamos no barquinho com Jesus. Não queira estar num Titanic sem Jesus. Esteja num barquinho com Jesus, porque Ele é quem faz a tempestade se acalmar, faz o mar se acalmar, faz o vento parar. Então eu prefiro estar com Jesus no barquinho e estar seguro. E dizemos assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Que Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau. Até domingo que vem, se Deus assim permitir.